neste lugar nessa noite. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53. Hoje é culto de Santa Ceia e eu quero falar um pouquinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele quem deu a ordem: fazer isto em memória de mim. Jesus, ele não pediu um favor para ninguém, ele deu uma ordem, conforme está escrito na palavra de Deus: fazer isto em memória de mim. E por isso nós devemos nos esforçar para chegar neste grande momento e participar do corpo e do sangue do Cordeiro com dignidade, porque é dessa forma que o Senhor vai nos aprovar, é dessa forma que o coração de Deus vai se alegrar com cada um de nós. Quem encontrou, diz amém. Amém. Se tiver alguém que não encontrou, diz assim bem alto: eu vou morar na glória. Todo mundo encontrou pelo jeito, né? Isaías 53. Glória a Deus. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 53, a partir do primeiro versículo. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Senta glorificando a Deus. Ouça com atenção a palavra do Senhor nessa noite. Isaías é referido muitas vezes como profeta messiânico por causa das suas muitas profecias que se cumpriram especificamente em Cristo Jesus. Se cumpriram e se cumprem até nos dias de hoje. O cumprimento de profecia é uma das provas mais fortes, uma das provas mais reais de que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Isaías, segundo estudiosos da palavra, escreveu esta profecia acerca de Jesus Cristo mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Se nós voltarmos um pouquinho no livro do profeta messiânico, no capítulo de número 7, versículo 14, nós vamos poder ver e acompanhar também a profecia do nascimento. E dizem que foi cerca de 800 anos antes do nascimento e se cumpriu. Está nos evangelhos, cumprimento, e nós sabemos, porque Jesus nasceu, passou por tudo que passou por cada um de nós. E na primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, de ministrar esta palavra, eu estava meditando em tudo isso, nesses estudos
de alguns teólogos, de alguns pastores, pregadores da palavra, estudiosos da Bíblia Sagrada. Essa questão dos anos aqui que nós estamos citando não está dizendo na Bíblia. São estudos que são feitos por homens, mulheres de Deus, e nós estamos passando aqui aos irmãos também. E eu meditando nisso tudo e pensava comigo, como é que pode? Que mistério é esse? Mas eu quero te dizer uma coisa, igreja do Senhor, nessa noite. Não tem mistério nenhum. Isso aqui é profecia, isso aqui é promessa, isso é poder, isso é unção, isso é glória, isso é palavra poderosa de Deus. Não tem mistério nenhum, porque a palavra do Senhor ela é extraordinária, a palavra do Senhor ela se renova a cada dia, ela tem um poder grandioso de levantar aquele que está caído, e por isso ela é desta forma, é desse jeito, e por isso ela nos atrai para perto dela, porque ela é muito extensa e tem muita coisa boa, e tudo que tem nela é certo, porque foi homens inspirados pelo Espírito Santo, homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram tudo que contém nesta palavra. Nós sabemos que o caminho de Jesus Cristo aqui na terra não foi fácil, foi um caminho de sofrimento. A Bíblia diz, nós lemos nestes versículos aqui, há alguns instantes, que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si as nossas fraquezas, os nossos delitos, as nossas dores. Ele pagou um alto preço por cada um de nós. A passagem do Senhor Jesus Cristo não foi fácil nessa terra. Jesus era filho de pais pobres. A Bíblia diz que Jesus passou fome, Jesus passou sede, Jesus passou por muitas coisas. Jesus, ele sofreu todo tipo de grosseria, Jesus sofreu todo tipo de brutalidade. Nós devemos nos lembrar a cada momento de tudo que Jesus passou, para que nós possamos fazer coisas que alegrem o coração dele, para que nós possamos ganhar forças para estar juntinho com Jesus a cada dia, atrair a presença dele para dentro de nós, do nosso coração, das nossas vidas, das nossas casas. A Bíblia diz que Jesus, ele esteve sujeito a diversas humilhações. Jesus foi chamado de bebedor, Jesus foi chamado de blasfemador. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado. Um homem perfeito, um homem sem erro, sem falha, sem pecado, mas era rejeitado, era acusado. E nos dias de hoje, quando acontece algo assim conosco, nós ficamos muitas vezes sem entender porquê. Mas aquele que era fiel, justo e não tinha culpa, passou por tudo isso, passou por sérias acusações, passou por batalhas muito grandes, mas nunca foi derrotado em nenhuma batalha. Sempre foi vencedor, venceu até mesmo a morte, como nós bem sabemos, através da palavra do Senhor. Jesus, ele, segundo está escrito no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, ele esteve exposto aos ataques de Satanás, mas ele venceu, não como Adão, que foi tentado no paraíso, mas não teve força, foi derrotado, perdeu. Jesus foi tentado no deserto, mas um homem perfeito não poderia perder nem mesmo no deserto. Estava preparado e por isso ele venceu também no deserto. Isso tudo nós podemos aprender através da poderosa palavra de Deus. Nesta noite, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu perguntar algo importante para a igreja nessa noite. Tem alguém acordado aí? Tem alguém prestando atenção na palavra? Tem alguém crendo que Jesus está presente neste lugar? Tem alguém com o coração voltado principalmente para a palavra, somente para a palavra neste momento? Se tem, fica ligado, fique atento, fica na posição para que você possa, nesta noite, entender através desta palavra, entender através deste momento, entender através do Espírito Santo e da presença gloriosa de Jesus nesta casa, nesta noite, que Ele é o grande Deus, que desceu de sua glória, tomou sobre si todos os nossos pecados, enfermidades, as nossas
dores, derramou seu sangue, foi pregado numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e para a glória de Deus está vivendo e reinando no nosso meio. Ele está aqui neste momento. Sinta a presença dele aí agora na tua vida. Sinta ele te abraçar neste momento. Sinta que ele está te defendendo de todas as acusações. Sinta que ele está tirando as dores. Sinta que a perseguição vai passar, porque Jesus não aceita perseguição na tua vida, meu irmão. Sinta a presença dele neste momento, porque ela é muito forte aqui neste lugar. Jesus era um homem perfeito, um homem justo, fiel, um homem correto. Deixa eu deixar uma palavra para você nesta noite. Seja correto. Você não tem nada a perder se esforçando, não medindo esforço para ser correto. Mas entenda uma coisa: ser correto com os outros não quer dizer que os outros vão ser corretos com vocês também. É dessa maneira que funcionam as coisas. Você comprar algo e pagar não quer dizer que você vai vender e vai receber. Você levar um alimento para alguém que necessita e não tem condições financeiras para comprar, não quer dizer que quando você estiver com fome, alguém vai levar mantimento para a tua casa também. Você dobrar o joelho e orar por alguém, não quer dizer que quando você estiver fraco, oprimido, caído, derrubado no lamaçal, este alguém vai orar por você também. Com Jesus foi assim, com Jesus foi desse jeito. Eles, quando tiveram sede, Jesus deu água da boa, água limpa, água pura, água fresca, água da melhor qualidade. Jesus deu da água que jorra do trono da graça de Deus. Mas quando Jesus teve sede, eles deram vinagre para Jesus. É dessa maneira. Não faça algo por alguém, não ajude alguém, não ore por alguém esperando nada em troca, porque do homem você pode se decepcionar, porque as coisas funcionam desta maneira. Com o próprio Jesus, alguém perfeito, sem culpa, justo, fiel, funcionou desta maneira, e com nós não é diferente. Mas não deixe de orar, não deixe de abraçar, não deixe de ajudar alguém que necessita da sua ajuda. Talvez aquele que você ajudar, talvez aquele que você for correto com ele não vai ser com você, mas Deus vai preparar para que alguém faça algo na tua vida e o nome dele seja glorificado. Esta mensagem é para quebrar o orgulho do homem. Esta mensagem, eu creio, que é para quebrar o orgulho desta humanidade orgulhosa. Esta mensagem é para ficar guardada nos nossos corações. Esta mensagem não é qualquer mensagem. Eu estou falando é de Jesus, o grande Rei, o grande Deus, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que tem poder lá no alto, aquele que tem poder aqui embaixo, aquele que tem poder para levantar aquele que está caído no lamaçal do pecado e conceder vitória. A Bíblia diz que eles queriam que Jesus descesse, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus desejou que eles subissem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus deseja que você esteja com ele no paraíso. Não se afaste de Jesus, não se afaste da palavra, não saia da comunhão, permaneça com Jesus. Em tempo de pandemia, Jesus está aqui na casa do Senhor, Jesus está aqui neste momento. Obrigado, meu Pai, pela nossa presença neste lugar, porque sabemos que aqui também o Senhor nos dará vitória mais uma vez. Muitas vezes, eu creio que está faltando humildade a todos nós. Em alguns momentos falta humildade a todos nós. A Bíblia diz que Jesus, ele passou por todas essas coisas, algumas que nós já falamos aqui, muito mais, mas ele não reclamou. A Bíblia diz que ele ficou calado, como ovelha muda, ele não abriu a boca. Mesmo ele sendo justo, fiel, sem erro, sem falha, sem pecado, um homem perfeito, ele passou por muitas coisas.
Por isso que eu digo que está faltando humildade no nosso meio. As pessoas, de forma geral, nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu preciso olhar para dentro de mim a cada dia, em cada oração. Você precisa olhar para dentro de você e melhorar não somente por você, mas porque Jesus é merecedor do seu melhor. As pessoas estão muito sensíveis, as pessoas estão muito orgulhosas. Nos dias de hoje não se pode falar mais nada, que estão se afastando, estão se rebeliando, estão se dividindo. Não é isso que Jesus quer para a minha vida, não é isso que Jesus quer para a tua vida. Pergunta para o teu irmão aí, você quer subir? Responde para ele, eu quero. Agora fala para o teu irmão aí, quem quer subir primeiro tem que descer. A Bíblia diz no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, que Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir. Mas para falar com Jesus, ele teve que descer. E eu deixo essa palavra para o teu coração nesta noite. Você precisa de mais humildade. Você precisa descer. Você precisa em oração descer aos pés do Senhor. E quando você descer, deixe lá embaixo toda mágoa, todo ódio, toda ira, toda perseguição. Deixe lá embaixo toda ingratidão, toda desobediência, toda rebeldia, todo espírito de contenda, de mentira, de fofoca. Deixe lá embaixo tudo aquilo que não presta, que não serve, que só agrada ao inimigo. Suba focado em Jesus, suba cheio do Espírito Santo, suba com a palavra de Deus no teu coração, que Satanás fugirá de vós. Enquanto você se recusar a perdoar, você não tem nenhuma dignidade para pedir perdão. Tem gente que não perdoa, mas quer ser perdoado. E o que a palavra nos mostra é que perdão é necessário, liberar perdão é necessário, pedir perdão é necessário. Lá no céu não entra de qualquer maneira. Se você quer vitória, se você quer subir, se renda, reconheça, se humilhe. Não para o homem, mas se humilhe aos pés do Senhor. Que através desta mensagem, que através desta palavra que é poderosa, você possa entender, você possa guardar no teu coração que para aquele que crê e honra ao Senhor, haverá recompensas. É a palavra quem nos garante, é o Espírito Santo de Deus que nos garante esta vitória. Mas para ser participante desta promessa, deste poder, desta unção, desta glória, deste milagre, é preciso você entender que a tua vida tem que ser entregue ao Senhor. É preciso você entender que a igreja não é qualquer lugar, não é lugar de bagunça, de baderna. A igreja é lugar onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo. E onde tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, algo diferente acontece, o extraordinário acontece, o poder é derramado, a unção enche a casa, Deus faz milagre acontecer. Para que você seja participante das maravilhas do Senhor, é preciso entender que a igreja, a casa de Deus, é lugar de respeito, de reverência. A casa de Deus, a igreja do Senhor, não é criação do homem, é criação de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja não é aqui da terra, a igreja é lá do céu. A igreja não é de baixo, a igreja é lá de cima. A igreja é de Deus, a igreja é criação do nosso Pai Celestial. Quem manda aqui é Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Pastor Caio não manda em nada. Por isso nós precisamos ter respeito, reverência dentro da casa do Senhor, porque é assim que nosso Senhor nos conduzirá ao melhor lugar. Tudo isso faz parte. Ou você pensa que porque um dia aceitou Jesus, está se esforçando para segui-lo, dentro da casa do Senhor você pode fazer de qualquer maneira? Aqui é que você tem que fazer direitinho mesmo, não que lá fora não precisa. Pessoas que respeitam a escola, uma sala de aula,
respeita um local de trabalho, um supermercado, as normas de cada lugar, órgãos públicos, é muito respeitado. Mas a casa do Senhor, nos dias atuais, e eu penso comigo que Jesus se entristece quando acontecem essas coisas. Mas que nós possamos, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus, entender todas essas coisas, porque é desta maneira que a cada dia estaremos dignos de participar do corpo e do sangue do Cordeiro nas nossas vidas. Tem uma pregação que eu assisti, eu creio que já deve ter uns 8 anos atrás, de um pregador muito renomado e famoso. Eu não canso de repetir isso nas minhas pregações. Sempre que eu estou pregando, eu tenho falado isso. A maneira que aquele homem falava acerca de Jesus. Sempre que eu me lembro disso, eu me emociono. E eu quero deixar esse trechinho desta pregação para a igreja do Senhor. Ele dizia na sua pregação que pior que as dores que Jesus sentia foi a vergonha que ele passou de ficar seminu diante da multidão, diante daquelas pessoas. Arrancaram as vestes de Jesus, deixaram Jesus seminu. Um soldado com um chicote nas mãos, ergue o chicote para o alto, dá o primeiro golpe nas costas de Jesus. A dor atinge o cérebro, a dor foi muito grande. Jesus, se fosse comum como nós, ele iria dar um grito, porque o grito ajuda a aliviar a dor por alguns segundos. Mas ele permaneceu em silêncio, ele permaneceu calado, como ovelha muda. Ele não abriu a boca. E nesta noite, ouça a voz de Deus falando lá do alto no teu coração e receba esta palavra. Ele não passou por tudo isso, ele não passou por toda esta humilhação, ele não levou tantas chicotadas, foram mais de 30, ele não levou em vão, ele não levou à toa, ele não levou para que hoje você fique distante dele. Ele passou por tudo isso para você ter paz, ter alegria, ter descanso, ter esperança, ter todas as coisas e ter vida eterna, igreja do Senhor. Não se afaste de Jesus. Permaneça na presença dele. Tem uma ilustração também, quando eu vi ela a primeira vez, nem tinha em vídeo, no Zap, no Facebook. Eu vi ela escrita, me mostraram ela, eu li ela e já, da minha maneira ali, eu guardei ela, porque achei muito interessante. Eu já falei ela algumas vezes também, mas hoje eu estou acostumado a ver ela já com cantores, com pregadores, falando dessa ilustração de uma forma, eu creio que até mais bonita do que a minha, mas eu sempre falo do meu jeito. É a ilustração de quem é o mais forte, e começa com o ferro se dizendo ser o mais forte, vem o fogo e derrete aquele ferro, e aí o ferro fica sendo mais forte, vem a água, apaga o fogo e a água fica sendo a mais forte, aí vem um sol forte, escaldante, seca aquela água, aí o sol fica lá do alto, brilhando, achando que ele é o mais forte, aí vem uma nuvem, tampa aquele sol, e aí o sol não é mais visto, acabou o brilho do sol, aquela nuvem fica sendo a mais forte, a mais poderosa, aí vem uma ventania, acaba com aquela nuvem ali, e esta ventania chega lá na frente, sendo a mais forte, mas encontra uma rocha, bate na rocha, roda por ali e acaba também. Aí vem o homem se dizendo mais forte, o mais inteligente, e muitas vezes, na maioria das vezes, não reconhece que a sua inteligência, a sabedoria vem do alto, vem de Deus, inventa ali uma dinamite e destrói aquela rocha, transforma em pedrinhas, em pó, e aí o homem se diz ser o mais forte, como está acontecendo nos dias de hoje com muitos, se achando forte, mas sem Jesus, sem Deus, nós não somos nada. Aí vem a morte e derrota o homem. Aí você pode perguntar, aí acabou, a morte venceu? Não, aí vem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus Cristo, e vence a morte, igreja do Senhor. E ele venceu, não foi em vão, não foi à toa, ele venceu para reinar no nosso meio, ele venceu para estar aqui no nosso meio, realizando grandes coisas, tirando doença, quebrando todo mal, maldição tem sido quebrada até nos dias de hoje. Pessoas que chegam num culto como esse, sentindo dor, aflição, sai diferente, sai renovado, sai forte, sai curado, porque Jesus não parou de trabalhar, Jesus não parou em momento nenhum, e neste momento
avivamento. Se você crê no poder de Jesus, se você crê, vai dando glória e vai recebendo. Ele está lavando, Ele está limpando, Ele está purificando, Ele está curando, Ele está transformando, Ele está te dando salvação nesta noite, igreja. Porque Ele pode fazer todas essas coisas.